Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Marcus Johnson sempre carregou consigo uma profunda convicção. A verdadeira força não reside no poder dos punhos, mas na coragem de agir para proteger aqueles que não tinham ninguém para fazê-lo. Ele aprenderá essa ideia ainda jovem, nas ruas às vezes acidentadas de Detroit, onde cresceu cercado de violência e luta. Aos 32 anos, Marcus já havia vivenciado o mundo brutal das artes marciais mistas, viajando pelos Estados Unidos para enfrentar os melhores lutadores em arenas lotadas, sob os holofotes. Seu corpo fora sua ferramenta, sua armadura, mas também seu templo. Infelizmente, um acidente durante uma luta em Chicago forçou a encerrar abruptamente a carreira. Uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, seguida de várias complicações, significou que ele nunca mais voltaria aos ringues. Foi um golpe devastador para Marcus, que sempre acreditou que seu destino estava no esporte. Mas, longe de desistir, ele encontrou um novo caminho: transmitir seu conhecimento e disciplina aos jovens do bairro, oferecendo-lhes refúgio e esperança. Ele se estabeleceu em Maplewood, uma pequena e aparentemente tranquila cidade em Ohio, onde as divisões sociais e as dificuldades econômicas deixaram cicatrizes invisíveis. Marcus agora lecionava no centro comunitário local. O dojo que ele ajudara a fundar havia se tornado um lugar onde crianças e adolescentes aprendiam a canalizar sua energia, a desenvolver sua confiança e, acima de tudo, a acreditar em si mesmos. Ao mesmo tempo, ele trabalhava como assistente social, ajudando aqueles que, como ele, precisavam de ajuda. Naquela tarde de quinta-feira, após um treino intenso com um grupo de adolescentes indisciplinados, Marcus decidiu fazer uma pausa. Cansado, mas calmo, ele foi ao Green Valley Market, um mercado de bairro modesto, mas essencial, onde os moradores locais vinham para fazer suas compras despretensiosas. Marcus precisava de algumas frutas frescas e leite para fazer um smoothie proteico. Ao entrar, ele foi atingido pela atmosfera pesada e silenciosa do lugar. Seu olhar rapidamente pousou em uma mulher que procurava produtos no corredor de enlatados. Ela parecia perdida em pensamentos, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas e os ombros ligeiramente curvados de preocupação. Seu nome era Danielle Carter. Danielle tinha 28 anos, mas o cansaço marcava seu rosto com uma insistência reveladora. Mãe solteira de uma filha de 6 anos, Mia, ela carregava sozinha o peso da sobrevivência delas. Enfermeira noturna no Hospital Maplewood, ela conciliava agendas exaustivas e responsabilidades intermináveis. Todos os dias, ela enfrentava o desgaste do trabalho, as longas horas em pé e o sofrimento dos pacientes. Tudo isso sem esquecer o sorriso de Mia, sua razão de lutar. Naquele dia, Danielle só precisava comprar o essencial antes de ir para casa para uma curta noite de descanso. Enquanto colocava lentamente algumas latas de comida na cesta, suas mãos demonstravam uma leve hesitação, como se cada item representasse uma despesa difícil de suportar. Ela aprenderá a fazer escolhas, a contar cada centavo, mas, desta vez, algo parecia sobrecarregá-la. De repente, a porta do supermercado se abriu com um estrondo. 3 homens entraram. Marcus reconheceu imediatamente Jake, um traficante local de drogas com uma sólida reputação de arrogância e violência. Ao seu lado, 2 cúmplices, figuras agressivas e atarracadas, seguiam-no com passos firmes. A presença deles impunha uma tensão palpável no ar, como uma sombra que instantaneamente obscurecia a luz. Com a voz baixa, os clientes lançavam olhares furtivos, evitando qualquer contato com os recém-chegados. Jake não perdeu tempo. Aproximou-se de Danielle, com um sorriso cruel nos lábios. Ei, Danielle, você ainda nos deve dinheiro. Você sabe como isso funciona. Danielle deu um passo para trás, agarrando a cesta como um escudo frágil. Sua voz tremeu levemente. Eu não posso pagar hoje, Jake. Tenho contas, meu trabalho e minha filha para alimentar. Jake riu, um som rouco que traiu sua satisfação ao ver a preocupação nos olhos de Danielle. Lançou um olhar provocativo para Marcus, que observava a cena a alguns metros de distância. Talvez alguém aqui o ajude a se lembrar das dívidas. Marcus sentiu o coração disparar. Não era o medo crescendo dentro dele, ele já havia enfrentado coisas muito piores no ringue, mas uma espécie de indignação fria e profunda, uma queimação silenciosa que ele conhecia bem.
Observou a postura tensa de Daniele, o tremor quase imperceptível em sua mão segurando a cesta, o olhar desconfiado que ela tentava esconder. Este era o tipo de momento, pensou ele, em que o mundo se divide entre aqueles que desviam o olhar e aqueles que se levantam. Ele poderia ter escolhido o caminho mais fácil. Poderia ter se virado, fingido que não tinha visto nada, como tantos outros teriam feito naquele bairro acostumado a sobreviver em vez de interferir. Mas naquele dia, Marcus Johnson optou por não desviar o olhar. Naquele dia, ele fez o que seu falecido pai lhe ensinara: o homem que você é medido pelo que você faz quando ninguém o obriga a fazer. Ele avançou com passos lentos e medidos, imponente apenas pela sua presença. Seus ombros largos, o olhar fixo em Jake, falavam mais alto que qualquer grito. Sua voz, calma, mas firme, cortava o ar tenso do mercado. Deixem essa mulher em paz. Ninguém merece ser tratado assim. Principalmente aqui. Jake ergueu uma sobrancelha, surpreso por ser desafiado publicamente. Ele virou a cabeça lentamente para Marcus, com um sorriso irônico nos lábios. Observou-o, observando sua constituição física, sua calma, sua determinação. Jake era mais alto, mais largo, mas o que viu nos olhos de Marcus não parecia medo. Era outra coisa. Uma confiança silenciosa, quase perigosa. Você quer bancar o herói? Jake sibilou, avançando com passos firmes. Você aprenderá a respeitar as regras do bairro. Marcus ficou parado. Não recuou um centímetro. Não precisou levantar a voz. Suas palavras, simples e diretas, cortavam como uma lâmina. Eu respeito a dignidade das pessoas. Você deveria tentar isso algum dia. Um silêncio mortal se instalou. Os clientes congelaram, paralisados. Um senhor idoso atrás do caixa havia parado de escanear os itens. Uma mãe, segurando a mão do filho, discretamente o puxou para si para protegê-lo. Jake, aflito, tentou impor seu domínio. Levantou a mão, colocando-a sobre o peito de Marcus para empurrá-lo. Má escolha. Num piscar de olhos, Marcus girou, agarrou o pulso de Jake, usou seu próprio peso contra ele e o derrubou para trás em um movimento fluido, controlado e cirúrgico. Jake caiu no chão com um baque, surpreso e humilhado. Tentou se levantar, furioso, mas Marcus se colocou entre ele e Daniele, com uma postura firme e um olhar de aço. Então as coisas pioraram. Um dos cúmplices de Jake soltou um grito de raiva e investiu contra Marcus. Mas Marcus, apesar da antiga lesão no joelho, moveu-se com a precisão de um veterano. Ele evitou o ataque com uma esquiva limpa, usou a força do outro para jogá-lo contra uma prateleira de cereais, que desabou com o estrondo de caixas. O outro hesitou, deu um passo para trás. Tarde demais. Marcus o desarmou com um golpe no plexo solar e, em seguida, o desequilibrou sem brutalidade desnecessária. Não foi um espetáculo de violência. Foi uma lição. Uma demonstração de disciplina, controle e responsabilidade. Daniele ficou paralisada, ainda segurando sua cesta. Sem fôlego, ela não conseguia desviar o olhar. Não era apenas o fato de estar sendo defendida, era o fato de estar sendo considerada. Que, pela primeira vez, alguém tinha visto sua situação e decidido que ela merecia ser protegida. Jake, no chão, ofegou. Humilhado. Tentou um último olhar desafiador, mas sabia que havia perdido. E não apenas a luta física, ele havia perdido sua suposta autoridade. Marcus se aproximou dele lentamente, sem nenhuma ameaça na voz, apenas uma firme verdade. Você não vai voltar para ela. Não vai mais ameaçá-la. Quer resolver seus problemas. Vai ter que aprender a fazer diferente. Hakesingou Vaiksino. Você venceu desta vez, mas você não é nada aqui. Marcus olhou para ele, imperturbável. Underline se ser nada significa se recusar a pisotear os outros. Então sim, tenho orgulho de não ser nada. Segundos depois, Jake e seus dois companheiros saíram mancando da loja, um apoiando o outro. Os clientes começaram a murmurar, alguns pegando seus celulares, outros assentindo em respeito silencioso. O velho caixa, que tinha visto tudo, soltou um suspiro de alívio. Daniele, por outro lado, permaneceu imóvel, com os olhos brilhando com uma mistura de alívio, gratidão e descrença.
Marcos se virou para ela e gentilmente lhe entregou a lata de comida que ela havia deixado cair. Você está bem? Ele perguntou, suavemente. Ela assentiu, incapaz de falar por um momento. Sim. Obrigada. Não sei o que dizer. Marcos sorriu calorosamente para ele. Você não tem nada a dizer. Você merece estar em paz quando for às compras. Só isso. Naquele dia, algo mudou em Maplewood. Não foi uma grande revolta, nem uma revolução. Mas foi um vislumbre de esperança. Uma semente de coragem. E para Daniele, para sua filha Mia, foi uma promessa silenciosa de que nem todos enfrentam o medo sozinhos. Após o confronto, enquanto a calma retornava lentamente ao supermercado, Marcos olhou ao redor uma última vez. Os clientes recuperavam o fôlego, alguns acenando discretamente, outros olhando para baixo, talvez envergonhados por não terem intervindo. Daniele, ainda trêmula, segurava a mão de Mia, que não largava mais sua perna. A garotinha, de apenas 6 anos, olhava para ele com os olhos arregalados, cheios de confusão, medo e admiração. Marcos se aproximou lentamente, sem movimentos bruscos, como se quisesse evitar quebrar aquele momento frágil em que o perigo já havia se dissipado, mas a tensão permanecia suspensa no ar. Você está bem? Ele perguntou, olhando para Daniele, gentilmente, mas atento. Ela assentiu lentamente. Seus lábios tremiam. Ela tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Então, foram suas lágrimas silenciosas que falaram por ela. Ela apertou a mão de Mia com um pouco mais de força. Obrigado. Ela finalmente disse em um suspiro. Você não sabe o quanto isso significa. O que você acabou de fazer, ninguém teria feito. Não aqui. Marcos não respondeu de imediato. Apenas assentiu humildemente. Naquele momento, ele não queria ser visto como um herói. Só queria que ela soubesse que não estava mais sozinha. Ele os acompanhou até a saída. A noite começava a cair em Maplewood, tingindo as vitrines do supermercado com um brilho azul alaranjado. Mia olhou para ele antes de sussurrar timidamente. Senhor, o senhor é mais forte que os bandidos da TV. Um pequeno sorriso, quase doloroso, surgiu nos lábios de Marcos. Ele se ajoelhou até a altura da criança. Sabe, ser forte não é só saber lutar. É também saber se proteger. Sua mãe é muito forte. E você também. Os dias que se seguiram não foram comuns. Marcos, impressionado com o que vira nos olhos de Daniele, aquela mistura de dignidade ferida e cansaço acumulado, decidiu não deixar passar. Ele conhecia aquele olhar. Já o vira na própria mãe, certa vez, quando ela chegava tarde de um turno duplo, assediada por credores ou homens que se aproveitavam de sua situação precária. Então ele age. Graças aos seus contatos no centro comunitário, onde às vezes treinava jovens locais em autodefesa, ele rapidamente mobilizou uma rede de apoio. Apresentou Daniele a um advogado voluntário que concordou em lhe dar aconselhamento gratuito, incluindo como registrar uma queixa contra Jake e iniciar um processo de denúncia. Ele também aproveitou seus contatos com uma associação local de alimentos para que ela pudesse receber um pacote semanal, pelo menos enquanto se recuperava. Mas o mais importante, ele falou sobre ela com a diretora do centro, que, após uma entrevista, ofereceu a Daniele um emprego de meio período, gerenciando a recepção e coordenando famílias em dificuldades. Uma posição útil e respeitada, adaptada à sua rotina de mãe solteira. Eu sei que não é grande coisa, ele lhe contou, trazendo-lhe a notícia. Mas é um começo. Daniele o encarou por um longo tempo, com emoção genuína nos olhos. Não se tratava apenas de ajuda material que ele lhe oferecia. Era uma mão estendida em uma vida marcada por muito tempo pelo isolamento e pela desconfiança. E então algo estranho e lindo aconteceu na vizinhança. A notícia da intervenção de Marcos se espalhou por becos, barbearias, cafés e até mesmo saguões de prédios. Alguns relataram a cena com exagero, referindo-se a Marcos como um guardião silencioso, enquanto outros simplesmente disseram: ele não teve medo. Ele fez o que tinha que fazer. Alguns dos jovens que ele treinava começaram a lhe fazer perguntas sobre o que havia acontecido. Não estavam falando sobre a briga, mas sobre a escolha dele. Porque ele havia intervindo. Porque ele não havia fugido como os outros.
Ele entendeu então que havia tocado em algo mais profundo do que uma simples altercação. Um arrepio de esperança percorreu Maplewood. Sutil, mas real. Os olhares mudaram. Alguns vizinhos foram vistos intervindo quando adolescentes assediaram uma idosa na esquina. Um grupo de mulheres foi visto organizando uma mesa redonda sobre violência contra mães solteiras. Os sorrisos tornaram-se um pouco menos desconfiados, um pouco mais solidários. Danielle, por sua vez, gradualmente encontrou uma espécie de paz. Ela ia ao centro todas as semanas, de cabeça erguida. Mia voltou para a escola com uma mochila nova, presenteada por outra mãe, e um sorriso mais largo e firme. Ela contou aos colegas que um dia sua mãe havia sido salva por um verdadeiro gigante com um coração gentil. Para Marcos, essa história marcou uma virada. Ele entendeu que seu verdadeiro valor não era mais o dos holofotes e dos gritos da multidão. Era o da vida cotidiana, daquelas lutas invisíveis que ninguém celebrava, mas que transformavam uma vida de cada vez. Sua força física não era mais um troféu, mas uma ferramenta. Seu olhar, suas palavras, suas ações, eram o que realmente contava. Certa noite, enquanto caminhava para casa, ele se lembrou daquele dia no supermercado. Ele não havia salvado o mundo, mas havia estendido a mão. E às vezes, em um bairro como o dele, isso já era uma revolução.